Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Bento Cauê, aluno do primeiro módulo de ADS, e meu grupo vai apresentar a vocês sobre os bancos de dados. Bom, falar sobre banco de dados é algo extremamente importante, porque eles são fundamentais para a operação de praticamente todas as organizações, desde a tomada de decisões, eficiência operacional e segurança, além da integridade dos dados. Mas antes de falarmos sobre isso, a gente tem que entender de onde veio os bancos de dados. E tudo começa em 1960, onde os primeiros modelos foram criados, os modelos hierárquicos e os de rede. No modelo hierárquico, os dados são organizados em estrutura de árvore, ou seja, onde cada entidade tem uma entidade pai, criando uma relação total hierárquica entre os próprios dados. Já no modelo de rede, os dados são organizados de forma onde que cada entidade pode ter múltiplos pais, formando interconexões entre os dados, muito usado para representar relações mais complexas. Em seguida, em 70, a gente teve a criação do modelo relacional, ou seja, tabelas. Esse modelo foi proposto por Edgar Code, enquanto ele ainda trabalhava na IBM. Para quem não sabe, IBM é uma empresa voltada para a tecnologia. Esse modelo organizava os dados em tabelas que podiam ser facilmente manipuladas usando operações matemáticas, como a união e interseção, facilitando a manipulação de dados. Além disso, nesse mesmo ano a gente teve a criação da linguagem SQL, onde se tornou a linguagem padrão para manipulação de dados, padronizando todo o processo. 10 anos depois, em 1980, as empresas viram o potencial nesses sistemas, e elas começaram a criar os SGBDs comerciais. SGBDs nos quais eram distribuídos pelas próprias empresas, como a Oracle, a SQL Server e a DB2. Esses sistemas permitiam que as organizações armazenassem, gerenciassem e recuperassem dados de forma mais eficiente. Já em 90, com a expansão da internet, houve a necessidade de bancos de dados distribuídos, que são armazenados em várias máquinas, muitas vezes em diferentes locais, independente da geografia. Essa implementação permite a escalabilidade e resiliência, mas introduz um desafio em termos de consistência e sincronização de dados. E com essa expansão de rede, houve a criação de warehouses, chamados armazéns de dados. Foram criados para armazenar grandes volumes de dados históricos. São usados para consultas analíticas complexas. Já nos anos 2000, tivemos a criação do NoSQL, uma variante de banco de dados que não tem a necessidade de estrutura de tabela fixa, favorecendo a dinâmica e a facilidade do acesso, principalmente com o crescimento do Big Data. E por último, 2010 até os dias de hoje, temos o armazenamento em nuvem e os dados em tempo real. Com o crescimento de computação em nuvem, muitas empresas fornecem serviços de banco de dados em nuvens, fornecendo escalabilidade e alta disponibilidade, além de uma recuperação de dados sem necessidade de gerenciamento manual de estrutura. Boa noite, pessoal. Eu sou o Michel e após a explicação do Cauê sobre a origem dos bancos de dados, a gente vai discutir alguns conceitos fundamentais que são a base para o entendimento de bancos de dados e a gestão de informações nas organizações. O que é um banco de dados? O banco de dados é a coleção organizada de dados que pode ser acessada, gerenciada e atualizada de maneira eficiente. Essencialmente, ela é um sistema que permite o armazenamento e a recuperação de dados de forma estruturada, facilitando o acesso e a manipulação de grandes volumes de informações. Os bancos de dados são essenciais para qualquer organização que deseje gerenciar suas informações de maneira eficiente. Após a gente entender o que é um banco de dados, a gente precisa entender o que são dados. Dados são registros de fatos brutos, como números, letras ou palavras, que por si só não possuem significado claro ou contexto. Por exemplo, se a gente tem um número 42 ou uma palavra azul, eles são dados, eles não têm contexto algum com a realidade. Eles são fragmentos de informações que, sem uma estrutura ou contexto, não transmitem uma mensagem específica. Eu coloquei aqui até no slide exemplos de dados. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. 2.000, 3.000, 6.000, 15.000. Nenhum deles tem nexo ou contexto que ajude a gente a entender eles. Ou seja, eles são dados, dados brutos, que não possuem significado. Ah, Michel, mas eu consigo pensar que 2.000 é o preço para ir para São Paulo, por exemplo. Mas aí não é a tabela que está te dizendo isso. É você que já está tentando achar informação aqui. Quando você tem um dado e ele consegue te passar algum tipo de valor, ele já vira informação. O que é uma informação? Informação é quando os dados já são estruturados, organizados, processados e conseguem ser interpretados. Aí sim é a geração de informação.
Essas informações são providas de propósito, significado e relevância, de modo a transmitir uma mensagem dentro de um contexto real. Voltando à tabela aqui, a gente tem São Paulo, 2.000, Rio de Janeiro, 3.000, Brasília, 6.000 e Belo Horizonte, 15.000. Aqui você não consegue achar nada, só tem valores jogados. Quando você vai para essa daqui, você já consegue ver cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. Salário do médico: 2.000, 3.000, 6.000, 15.000. Aqui sim você já tem uma informação. Por quê? Porque quando você bate o olho aqui, você já consegue ver. 2.000 é o salário do médico de São Paulo. Você já consegue achar informação, você já consegue entender como isso está alocado na realidade. Você já consegue contextualizar isso. Isso é informação. Isso deixa de ser dado para virar informação. Após a gente entender o que é informação, a gente precisa entender o que a informação gera. Quando a gente consegue analisar as informações encontradas, a gente gera conhecimento. Em outras palavras, o conhecimento acontece quando as informações são integradas e processadas, sendo que através da análise do todo podem ser encontradas determinadas conclusões. Ou seja, vou fazer um exemplo prático para a gente conseguir entender melhor. Na cidade está faltando água. Você vai lá no açude, entende que tem 20.000 litros d'água lá. A cidade consome 30 litros mil d'água. Você analisa as informações, percebe que está faltando 10.000 litros d'água ali. Você chega numa conclusão, você consegue perceber que há um problema. Você analisou as informações e chegou na conclusão. A conclusão é que está faltando água. Por quê? Porque o açude não tem capacidade. Encontrar a conclusão não quer dizer que você saiba a solução. As duas coisas não têm relação entre si. Você consegue achar a conclusão, achar o problema. Você tem que lutar agora para tentar resolver. É um problema a mais. Quais são os tipos de conhecimento? Existe o conhecimento tácito, que é considerado aquele através da experiência e não por meio de palavras escritas. Ou seja, tem aqui em Pedro II a melhor padaria da cidade. Só tem um padeiro lá trabalhando. Só aquele padeiro sabe fazer o melhor pão da cidade. No dia que ele morrer, o conhecimento vai acabar. Ele acabou. Ninguém vai saber fazer o pão que ele fazia. E se ele decidir ensinar alguém, vai ser através da prática. Ou seja, do empirismo. Você vai ter que ir lá todo dia, junto com ele, para ele poder te ensinar e você treinar até conseguir fazer igual. E isso é de difícil transmissão. Você não consegue fazer isso do dia para a noite. Já o conhecimento explícito é aquele codificado formalmente, baseado na teoria e transmitido de maneira sequencial e estruturada. É o que a gente faz na escola. A gente vai na escola, a gente tem um conhecimento explícito. O professor dá aula, você tira as dúvidas e aprende o conhecimento. Lá na aula de matemática, por exemplo, a gente tem milhões de fórmulas. A gente só precisa aprender a aplicá-las. Mas ela é de fácil transmissão. Por quê? Quando a gente chega lá, ele vai botar a fórmula no quadro, você olha lá, aprende. Fácil transmissão não quer dizer que seja fácil compreensão. Compreensão, cada um tem a sua, pode demorar 15 dias a um ano para você aprender alguma coisa, mas dá para aprender. Isso aqui é mais fácil do que o conhecimento tácito. Dito isso, pessoal, era isso que eu tinha para ensinar com vocês hoje. Agora eu vou passar a palavra para o Cauê, espero que vocês tenham gostado. Caso ficou alguma dúvida, peçam esse vídeo para o Lighton, eu acho, que ele vai guardar eles aí. Vocês voltam nessa parte, escuta mais devagar, se eu falei rápido. Era isso, um beijo no coração de vocês. Tchau! Olá amigos, como estão? Tranquilos? Sou o Valdinardo e irei falar um pouco sobre SGBDs. Um SGBD é um conjunto de programas de computador que serve para o gerenciamento de uma base de dados, responsáveis por controlar, acessar, organizar e proteger as informações de uma aplicação. Alguns exemplos de SGBDs mais utilizados seriam o Oracle Database, o MySQL, o Microsoft SQL Server e o PostgreSQL. Algumas das vantagens de se usar um SGBD são a facilidade no compartilhamento de dados, redução do esforço humano, rapidez na manipulação dos dados e no acesso às informações. Já as desvantagens se dá pela complexidade de uso, o custo, pois aplicações mais completas podem ser mais caras, e o seu desempenho, onde mal configurados podem apresentar lentidão. Agora irei explicar os 3 níveis de arquitetura de um sistema de gerenciamento de banco de dados, sendo o primeiro deles o nível externo ou visão dos usuários. Vamos imaginar uma loja online.
onde existem diferentes tipos de usuários que acessam o banco de dados, sendo eles os clientes, os vendedores e os administradores. Os clientes só vê as mercadorias disponíveis e o histórico de suas compras. Já o vendedor vê as vendas que fez e as mercadorias em estoque. E o administrador vê relatórios completos sobre todas as vendas e a situação geral da loja. Cada um vai ter uma visão específica e personalizada do banco de dados, ou seja, só tem acesso às informações que lhes dizem respeito. Isso é o nível externo. Agora, no nível conceitual ou nível lógico, é como um mapa lógico do banco de dados. Nesse nível vai mostrar quais são os dados, como eles se relacionam e quais regras devem ser seguidas, sem se preocupar com os detalhes físicos de onde e como esses dados serão armazenados. Pense agora que o banco de dados da loja online contém várias tabelas, sendo elas as mercadorias, os clientes, os vendedores e os pedidos. O objetivo principal é organizar e padronizar os dados de maneira lógica, para que os usuários e as aplicações possam interagir com o banco de dados de forma clara e consistente. Como no exemplo do slide que mostra o pedido número 21 está relacionado a um cliente X e a uma mercadoria Y. Agora, no nível interno ou nível físico, iremos pensar nos dados da loja online armazenados fisicamente em servidores, como em discos rígidos. O objetivo desse nível é garantir que os dados sejam guardados e recuperados da forma mais eficiente possível, e assim otimizando o desempenho da loja online. Ele gerencia e organiza os dados no disco, como indexação, compressão, fragmentação e distribuição em blocos, além de se preocupar com o gerenciamento do espaço de armazenamento, garantindo assim que as operações no banco de dados sejam rápidas e que o espaço seja utilizado da forma mais eficiente possível. Como no exemplo dado no slide, onde os dados sobre as mercadorias serão armazenados em um disco A, enquanto os dados dos clientes ficarão em um disco B, assim podendo ser acessados de maneira mais rápida e eficiente, minimizando o tempo de leitura e escrita no disco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João Manuel e irei falar um pouco sobre modelagem conceitual, logo após irei falar um pouco sobre o modelo entidade de relacionamento. Primeiramente, a modelagem conceitual é uma etapa onde se cria uma representação abstrata e simplificada do sistema, destacando os conceitos e relacionamentos principais sem se preocupar com os detalhes técnicos. Bom, para fazer um banco de dados é necessário primeiro estabelecer a forma que esses dados serão armazenados. E aí que surge a modelagem conceitual, porque a modelagem conceitual irá conceitualizar como esses dados serão aplicados. O objetivo é capturar a essência do problema ou domínio em questão, auxiliando a comunicação entre stakeholders e no entendimento da necessidade dos negócios. Ou seja, o objetivo da modelagem conceitual é primeiro você ter uma forma de visualizar esses dados, como eles serão aplicados, quais serão armazenados. Bom, agora no modelo entidade de relacionamento. O modelo entidade de relacionamento é um modelo conceitual utilizado na engenharia de software para descrever um objeto, entidade envolvida em um domínio de negócios com suas características, atributos, e como elas se relacionam entre si, relacionamentos. Bem, o modelo entidade de relacionamento é um modelo de dados conceitual que descreve a estrutura lógica de um banco de dados de forma abstrata, utilizando de conceitos de entidades, atributos e relacionamentos. Ou seja, a modelagem conceitual modelo entidade de relacionamento é uma forma de modelagem conceitual, porque nessa etapa a gente está atribuindo os tipos de dados que serão armazenados. Bom, entre os componentes do modelo ER, que é uma entidade de relacionamento, a gente tem as entidades, objetos ou conceitos que armazenam informações. Ou seja, as entidades são coisas do mundo real. Ou seja, podem ser tanto coisas físicas como coisas conceitualizadas, como conceitos. Bem, essas entidades, elas armazenam informações, ou seja, são caracterizadas. Bom, aqui no slide a gente tem um exemplo de um sistema escolar, que nesse sistema escolar a gente tem uma entidade aluno, uma entidade professor, uma entidade curso. Relembrando o que eu falei, que a entidade pode ser tanto coisas físicas, como professor, aluno, que são pessoas físicas, ou podem ser alguns conceitos, como curso, nesse contexto aqui de sistema escolar. Bom, agora a gente tem os atributos. Atributos, propriedades ou características das entidades. Ou seja, esses atributos são as maneiras de caracterizar essas entidades. Ou seja, são basicamente os valores que essas entidades irão receber. Aqui no exemplo, a gente tem o exemplo mesmo pegando o exemplo do slide anterior, de um sistema escolar, a gente tem a entidade aluno, que vai receber
vai ter o atributo nome, que vai receber o valor João, vai ter o atributo matrícula, que vai receber o número 0002, e a gente vai ter o atributo data de nascimento, que vai ter como valor 1 de janeiro de 2000. Só seguindo exemplo. Ou seja, os atributos são basicamente as informações que as entidades irão armazenar. Agora, sobre relacionamentos. Relacionamento está ligado com a conexão entre as entidades, ou seja, está ligado com a forma que essas entidades se relacionam. Bem, normalmente, esses tipos de relacionamentos são caracterizados por ações, ou seja, normalmente são verbos. E quando você vai estudar heurística, acho que é heurística que chama, de relacionamentos, normalmente vai estar ligado com verbos, ou seja, entre ações de uma entidade a outra. Analisando aqui no slide, a gente tem um exemplo. O aluno está matriculado em um curso, ou seja, a entidade aluno está associada, está relacionada com a entidade curso por meio do relacionamento está matriculado. Aqui embaixo nós temos, um aluno pode estar matriculado em vários cursos e cada curso pode ter vários alunos matriculados. Ou seja, não é limitante. Um aluno pode estar matriculado em vários cursos, ou seja, um aluno pode estar matriculado em várias e pode estar relacionado com várias entidades cursos, da mesma forma que um curso pode estar relacionado com várias entidades alunos matriculados. Olá, eu me chamo Eric e hoje eu fiquei responsável por guiá-los no processo de criação de um modelo de entidade de relacionamento. O modelo é um modelo conceitual que a gente vai utilizar para implementar um banco de dados fictício e simplificado de uma biblioteca. A gente irá usar uma ferramenta chamada Lucidchart, que ele possibilita a criação de modelos de entidade de relacionamento e possui várias ferramentas também que podem ser exploradas para a criação de projetos e realização de tarefas. Antes de realizar a implementação de qualquer banco de dados, é essencial construir um modelo conceitual, pois assim a gente consegue observar de forma visual todas as entidades e todos os relacionamentos e conseguir atender com êxito a todas as regras de negócio que foram requisitadas. Para dar início ao processo de criação, iremos abrir o site do Lucid App, onde a ferramenta Lucidchart se encontra. A gente vai criar um novo projeto baseado no Lucidchart, um quadro branco, e após a criação desse novo projeto, a gente já pode ir no campo de formas e buscar no painel de formas as entidades e os buscar por entidades e relacionamento, que no caso são tabelas que a gente vai utilizar para representar visualmente as nossas entidades, dos nossos bancos de dados. Então, procurando por entidade de relacionamento, a gente vai encontrar uma tabela que é utilizada para representar a nossa entidade. Essa tabela ela possui colunas e linhas, né? Essas linhas, elas representam os atributos dessa entidade. Ela é composta por chave, campo e tipo, que é essencial para descrever como são as propriedades da nossa tabela no banco de dados em si. Como exemplo, eu criei uma tabela chamada cliente, que no caso vai ser a nossa entidade cliente, que possui duas propriedades, a propriedade D e a propriedade nome. A propriedade D, ela tem o tipo de inteiro e o nome tem o tipo de varchar. No caso, são strings, são palavras. E no banco de dados a gente consegue determinar quantos caracteres esse campo vai permitir. É possível observar também que no lado da chave, né, na coluna de chave, tem duas letras, no caso PK, que representa a chave primária dessa tabela e dessa entidade. Essa chave primária ela deve ser um valor único. Então, por isso, a escolha de número inteiro e durante a implementação, o próprio banco de dados vai atribuir um valor para essa propriedade. Como a nossa implementação é uma implementação para fins educacionais, a gente não vai usar IDs baseados em hashes. Entendido que cliente é uma entidade, ID e nome são suas propriedades, vamos pegar como exemplo uma relação entre cliente e o empréstimo, antes de começarmos a implementar o diagrama da nossa biblioteca completa. Para isso, a gente precisa também entender o conceito de cardinalidade e ordinalidade. Cardinalidade e ordinalidade determina, em valores numéricos, o tipo de relação que duas entidades possuem. Existe a cardinalidade de um, de muitos, de 1 para 1, de 0 para 1, de 1 para muitos e de 0 para muitos. Para o nosso exemplo prévio, é necessário realizar a pergunta de quantos empréstimos o nosso cliente pode fazer. Bem, um cliente no sistema ele pode fazer nenhum empréstimo ou muitos empréstimos. Isso significa dizer que a cardinalidade com relação ao empréstimo do cliente é de 0 para muitos. E também é necessário realizar a pergunta: qual o valor máximo de clientes que o empréstimo pode pertencer? Bem, um empréstimo ele pode pertencer a muitos clientes e também
o valor mínimo para que um empréstimo exista é um cliente. Então, a relação de cardinalidade de empréstimos com relação aos clientes é de 1 para muitos. Sabendo desse conceito, a gente já está apto a criar o nosso diagrama de entidade e relacionamento para a nossa biblioteca. No caso, a gente vai ter 4 entidades, que são cliente, empréstimo, livro e autor. Essas entidades, elas precisam que tenham relações entre elas. Então, no caso, vamos traçar linhas ligando todas elas e vamos definir a cardinalidade de cada uma delas. Bem, um cliente ele pode fazer nenhum empréstimo, ou então muitos. O empréstimo, para que ele exista, precisa pertencer a pelo menos um cliente, e o seu valor máximo são muitos clientes. E para que haja um empréstimo, é necessário que o empréstimo contenha pelo menos um livro, um ou muitos livros. No nosso sistema, um livro pode existir sem que ele tenha sido emprestado, então o valor mínimo é 0. No caso, um livro ele pode pertencer a nenhum empréstimo ou muitos empréstimos. Para definirmos a relação de livro e autor, bem, para que exista um livro, é necessário que pelo menos um autor tenha escrito. E um livro também pode ser escrito por vários autores. Então a relação de livro com relação a autor é de 1 para muitos. E autor com relação a livros, bem, um autor pode estar cadastrado no sistema sem que tenha escrito ainda nenhum livro, ou seus livros não estejam em estoque. Então a relação mínima é 0. Mas um autor também pode ter escrito vários livros. Então o valor mínimo é 0 e o valor máximo são muitos. Finalizado todas as relações entre todas as entidades do nosso banco de dados, a gente já pode falar sobre chaves primárias e chaves estrangeiras. A chave primária, ela é um valor único para cada tabela do nosso banco. Ela serve para identificar cada elemento unicamente dentro de uma tabela. No caso da chave estrangeira, ela serve para garantir a integridade referencial dos nossos dados. O que é isso? A chave estrangeira está lá para garantir que um empréstimo, como um exemplo, só aconteça se houver um livro e se houver um cliente cadastrado dentro do banco. Então, a gente utiliza a chave estrangeira do livro e a chave estrangeira do cliente dentro da tabela empréstimo, para que a integridade referencial seja respeitada. Para entender melhor como o modelo conceitual, como o diagrama R é implementado, eu vou criar um banco de dados utilizando o MySQL para que a gente possa observar como que os dados se comportam dentro de um banco de dados. Vamos criar um usuário para administrar o banco de dados e vamos implementar todas as nossas entidades dentro do nosso banco de dados em forma de tabelas. Para isso é necessário instalar o MariaDB Server, que é um fork do MySQL, para que a gente consiga inicializar o nosso processo de criação do banco de dados. Iremos iniciar o serviço do MariaDB e iremos logar como root para que a gente tenha acesso à administração do banco de dados. Fazendo o login como root no banco de dados, agora a gente pode criar o nosso usuário. No caso, eu criei o usuário ADB exemplo no localhost e identificado por uma senha de exemplo. O usuário foi criado com sucesso. Agora, a gente já vê que o nosso usuário está dentro da tabela de usuários do MySQL. Agora vamos criar a base de dados, que no caso vai ser biblioteca exemplo. Vamos criar utilizando o comando create database, biblioteca exemplo. Utilizando o comando show database, podemos observar que a nossa base de dados de biblioteca exemplo já foi criada. Agora, iremos garantir todos os privilégios ao nosso usuário DBA exemplo no localhost, para que ele consiga manipular todas as tabelas e manipular a nossa base de dados, que foi nomeada de biblioteca exemplo. Tendo garantido todos os privilégios ao nosso usuário, a gente já pode abrir o Beekeeper Studio, que é um editor e gerenciador de banco de dados de código aberto, e a gente vai fazer a conexão dele com o MariaDB. Clicando em nova conexão, vamos selecionar o tipo de conexão, que no caso é MariaDB. Vamos colocar o host e a porta, no caso localhost, porta 3306. O usuário DBA exemplo, o usuário que a gente criou. E a senha, que é a senha exemplo que a gente criou no mesmo momento. Vamos testar a conexão. A conexão foi realizada com sucesso. E vamos colocar um nome para a nossa conexão, que no caso é biblioteca exemplo. A conexão foi salva. Podemos clicar 2 vezes nas conexões salvas do lado esquerdo. E agora abriu essa janela com um campo para poder digitar os códigos e os comandos para o MySQL. No caso, vamos começar digitando use biblioteca exemplo, que é para selecionar a base de dados que a gente vai usar. Pode rodar o comando e assim vai receber um aviso de que o comando foi executado com sucesso. Iremos criar a nossa primeira tabela, de acordo com o nosso diagrama. A tabela clientes, ela possui 2 atributos, no caso ID e nome. A gente criou, com o comando createTable, a tabela cliente. Colocamos o campo de ID como sendo um número inteiro, chave primária, que se autoincrementa. No caso, o autoincrement faz com que o ID seja incrementado automaticamente assim que um cliente é adicionado. O cliente também possui um nome, que é um varchar de 50 caracteres, ou seja, no máximo poderão ser digitados 50 caracteres e é um valor que não pode ser nulo.
Executando o comando, já é possível ver que na aba de entidades já existe uma tabela cliente ali. Ele verifica todas as tabelas presentes no banco e mostra ao lado. Também, clicando em cliente, é possível observar que já há um ID e um nome, no caso, os dois campos de ID e nome que a gente criou com o comando SQL. Seguindo a mesma lógica, criamos a tabela autor e criamos também a tabela livro. A tabela livro, ela possuía 4 campos, no caso de ID, nome, ISBN e a quantidade, que segue a mesma lógica também para as outras tabelas, com o nome sendo para varchar e o ISBN sendo char. No caso do char, é um valor fixo de 30 caracteres, ou seja, não pode ser adicionado mais ou menos que isso, e a quantidade de livros, que é a quantidade inteira. Na tabela empréstimo é possível perceber que, como as outras, né, ela possui uma chave primária. Só que o seu diferencial é que ela possui as chaves estrangeiras, que garante a integridade referencial dos dados. No caso, o empréstimo ele precisa estar relacionado a um cliente. Então, foi criado uma restrição chamada FK cliente, que é uma chave estrangeira de cliente e faz referência ao ID do cliente. E pertencendo à restrição FK cliente, foi adicionado o comando onDelete Cascade, que significa que quando um cliente for deletado, todos os empréstimos relacionados a ele também serão deletados. E onUpdate Cascade significa que quando um cliente for atualizado, todos os empréstimos relacionados a esse cliente relacionados à informação também serão atualizados. Após a tabela empréstimo ter sido criada, a tabela empréstimo underline livro também foi criada para auxiliar na relação entre empréstimos e os livros, pois apenas com a tabela empréstimo não seria possível um usuário pegar emprestado vários livros diferentes. Então, no caso, essa tabela empréstimo-livro usa uma chave composta, que é composta pelo o ID do empréstimo e o ID do livro. Fazendo assim, o usuário ele consegue pegar emprestado vários livros diferentes. Seguindo a mesma lógica da tabela anterior, a tabela livro-autor também foi criada, para garantir a relação de um para muitos que o livro tem com o autor. Ela também utiliza uma chave composta, que no caso é o ID, ID do livro e o ID do autor. Assim, é possível manter várias relações de autores e livros diferentes. Graças ao modelo de entidade de relacionamento, a gente já pode adicionar os dados nas nossas tabelas. No caso, foi adicionado dados na tabela clientes e autores usando o comando insert_into, e cada tabela recebeu 3 dados diferentes. Ao inserir os dados nas duas tabelas, já é possível visualizar os dados que foram inseridos. Clicando na tabela clientes, pelo ambiente gráfico do Beekeeper, a gente consegue ver os dados que foram adicionados às tabelas. Na tabela dos livros, foi adicionado também 3 livros. Para vincular as relações entre a tabela de livros e a tabela de autor, foi adicionado na tabela de livro-autor os valores correspondentes aos livros que cada autor escreveu. Por exemplo, Machado de Assis escreveu Dom Casmurro, Clarice Lispector escreveu A Hora da Estrela e Jorge Amado escreveu Capitães de Areia. Para a tabela de empréstimo, foi adicionado dados de registros de empréstimos. No caso, João Silva emprestou livros em 2 ocasiões, colocando o ID e a data. Seguindo a mesma lógica, Maria Oliveira também fez um empréstimo, e esse dado foi adicionado à tabela de empréstimo. Para a tabela empréstimo-livro, aqui contabiliza as cópias dos livros e dos diferentes livros, foi adicionado dados de João Silva e de Maria Oliveira, pegando empréstimos de alguns livros. No caso, João Silva pegou uma cópia de Dom Casmurro, João Silva pegou 2 cópias de Hora da Estrela e Maria Oliveira pegou uma cópia de Capitães de Areia. Os valores passados são o valor do empréstimo, e os valores passados são o ID do empréstimo, o ID do livro e a quantidade de cópias que foram pegas. Após ter adicionado os dados nas tabelas, já é possível consultar esses dados mesmo pelo ambiente gráfico do Beekeeper. Podemos também utilizar comandos SQL para poder fazer as consultas dos dados. Podemos também consultar os dados de forma mais avançada com o comando select e join em tabelas, buscando por IDs e pegar a informação que a gente quiser. Por exemplo, com esse comando foi possível pegar informação sobre o livro Dom Casmurro, A Hora da Estrela e Capitães de Areia com os clientes que pegaram esses livros emprestados, a quantidade e o horário do empréstimo e a data de devolução. E, além disso, também é possível ver um campo que está nulo, porque é como se o cliente ainda não tivesse devolvido. E para fazer atualizações nas tabelas, utilizamos o comando update, especificando o ID que queremos fazer a alteração, no caso a alteração de João Silva para John Doe. Podemos também fazer a atualização da data de devolução dos livros, né? O campo que estava nulo, agora podemos colocar uma data de devolução e os dados vão sendo atualizados. Também é possível fazer a deleção de dados com o comando delete. Por exemplo, estamos deletando Pedro de Souza de clientes e agora Pedro de Souza já não faz mais parte da tabela de clientes. E podemos deletar também um livro da tabela dos livros. E todos os empréstimos relacionados a esse livro também serão deletados devido ao onDelete Cascade,
que é esse comando que faz com que, quando um dado seja deletado, tudo que estiver relacionado a ele na tabela de empréstimo seja deletado também. Com isso, é possível perceber a importância de um modelo de entidade de relacionamento, um modelo conceitual, para que a implementação de um banco de dados e de sistemas complexos sejam executados com sucesso. E eu vou ficando por aqui.